Sejam bem-vindos à previsão mensal de abril para os cancerianos e para as cancerianas. Só para recapitular para vocês como que funciona a previsão mensal, a gente vê a energia geral de vocês mentalmente e emocionalmente, como que isso reverbera de maneira positiva e também o lado sombra disso. A gente vê o plano concreto, a principal previsão e depois a gente vai abrindo para vocês as principais áreas. Então a gente abre a área profissional, a área financeira e a área amorosa, tanto para os solteiros quanto para quem tem um relacionamento. E por último, a gente fecha a previsão mensal de vocês com um aconselhamento geral para esse mesmo período, certo? Então eu vou embaralhar pra gente começar a nossa tiragem coletiva para os cancerianos. É muito importante pra mim que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, porque cada vez que vocês fazem isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e a plataforma indica esse conteúdo para outras pessoas, certo? Cancerianjos, toda vez. Então vamos lá. Gente, só pra quem não tá entendendo, esse vídeo ele é gravado em formato de live no Instagram e depois ele vem aqui pro YouTube, né? Ele vai lá pro YouTube em formato de conteúdo, de vídeo, certo? Então vamos lá, Carol. Qual que vai ser a energia mental e emocional pros cancerianos nesse mês de abril? Bom, temos uma dualidade muito forte se apresentando pra vocês. Nós temos Ás de Paus e Rei de Espadas. Mário, o que isso significa? A primeira coisa que vocês têm que ter clareza é que, emocionalmente, vocês estarão à flor da pele. Então, o Ás de Paus ele é regido pelo elemento fogo, ele não é um arcano tranquilo, ele não é um arcano sossegado, então vocês podem sentir realmente as emoções à flor da pele e num sentido de realmente estarem mais intensos. Vocês já são pessoas que têm uma intensidade, né? Que sentem muito. Os cancerianos são regidos aí pela água, né? E sentem muito. Porém, aqui a gente pode estar falando desse momento emocional, vou mostrar o Ás de Paus aqui pra vocês. Desse momento emocional mais intenso de ir pro lado sombra, de sentir mais raiva, de sentir mais nervoso, de estar mais alterado emocionalmente mesmo durante o mês de abril. E qual que é o problema disso, né, Mari? Qual que é a sombra disso? De agir de acordo com a emoção de vocês, que vai estar extremamente à flor da pele, e de vocês cometerem impulsividades. De vocês fazerem coisas que vocês podem chegar lá no final do mês e falar, putz, se eu tivesse esperado mais 5 dias, se eu tivesse esperado mais uma semana, eu não precisaria ter passado por isso, isso não precisaria ter acontecido. Então o tarot traz essa intensidade aqui, e é uma intensidade que precisa tomar cuidado, principalmente para que vocês não voltem, para que vocês não tenham que voltar lá no final do mês, ou até mesmo no mês de maio, consertando as coisas que aconteceram durante o mês de abril, certo? E na questão mental de vocês, nós temos o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele é um homem muito frio. O Rei de Espadas é um homem muito inteligente. Então, vocês não estarão ansiosos, vocês não estarão preocupados. Muito pelo contrário, vai ser um mês em que vocês vão conseguir analisar as coisas para resolver as coisas de maneira muito clara, né? O Rei de Espadas, ele é regido pelo elemento ar. E ele traz realmente esse afastamento emocional. E aí vocês vão falar, Mari, mas no meu emocional eu tenho Ás de Paus, que é super intenso, que são as emoções à flor da pele. E no meu mental eu tenho Rei de Espadas, que é justamente o distanciamento emocional. Como que eu lido com isso? O que isso quer dizer? Quer dizer, primeiramente, que vocês estarão em uma dualidade. Então vai ser uma dualidade que vocês vão ter que caminhar durante o mês de vocês. E entender que, talvez para analisar uma situação, vocês tenham o mental organizado. Então, eu entendo que isso aqui é uma garrafa e que tem água gelada aqui dentro. Ok. Mas não necessariamente eu vou optar por usar essa garrafa, esse copo de água, para tomar água durante o meu dia. Às vezes eu quero muito tomar água numa taça nova que eu comprei e eu sei que ao decorrer do dia essa água vai esquentar, eu sei que ao decorrer do dia eu vou tomar água quente, só que eu quero muito. Então, racionalmente eu entendo, porém emocionalmente eu faço outra coisa. Vocês entendem a diferença? Então saibam que é um mês que vocês podem ter essa dificuldade de realmente estarem pensando de um jeito e agirem de outro. A grande questão aqui é vocês conseguirem identificar realmente, conseguirem lidar realmente com essas duas polaridades, certo? Uma questão muito importante do Rei de Espadas mentalmente, tá? O Rei de Espadas, ele tem um costume, né? A energia desse arcano traz pra gente muito fortemente uma energia de rispidez.
tá? Uma energia de afastamento emocional no sentido do eu vou falar o que eu tô pensando mesmo, eu vou falar o que me convém mesmo, e isso pode acabar trazendo uma certa grosseria, isso pode acabar trazendo uma certa chateação, isso pode acabar machucando as pessoas à sua volta, certo? Então precisa-se tomar esse cuidado. Bom, vamos lá, tarô, no plano concreto dos cancerianos nesse mês de abril, o que eles podem esperar? Bom, teremos coisas começando, teremos novas oportunidades. Nós temos 2 páginas. Os páginas, eles indicam começos, eles indicam situações novas se apresentando pra gente. Indica a gente começando novos trajetos, mas começando novos trajetos de forma mais suave, digamos assim. Quando a gente tem o pajem de copas e o pajem de ouros aqui, né? A gente tem 2 situações pra vocês. A primeira situação é realmente de algo afetivo se iniciando. E aqui nós temos 2 cenários, tá? Ou realmente a chegada de uma nova pessoa, no sentido de alguém que chega e você olha desse jeito mais emocional, mais apaixonado mesmo, que é super a cara de câncer, né? Em outro cenário, nós temos a questão do emocional, mas de vocês se conectarem com o emocional de vocês de novo. Os cancerianos são pessoas muito intensas, né? Inclusive, aproveita e comenta aqui pra mim de qual dia de câncer você é e se você realmente tem o sol em câncer, ou se você tem a lua em câncer, o ascendente em câncer, tá? Então existe essa intensidade. Muitas vezes, por essa intensidade que existe em câncer, ele se joga, ele vive as coisas, mas isso acaba gerando alguns conflitos internos. Isso acaba gerando algumas chateações internas. E depois isso vai gerando bloqueios emocionais, né? Por quê? Porque sente com muita intensidade. Então, a hora que chega, eu sinto, mas eu tenho receio. O outro cenário que esse pajem de copas pode trazer pra gente é você se reconectando com o seu emocional de novo. Você olhando pro seu emocional e falando, eu acho que eu quero voltar a sentir algumas coisas. Eu acho que eu quero me permitir sentir algumas coisas de novo. A Luana do dia 4 de julho. Eu acho que eu quero acessar essas coisas de novo. E o tarot fala que essa vai ser uma energia regente e essa vai ser uma possibilidade para vocês. Assim como, quando nós temos o pajem de ouros, nós estamos falando realmente de oportunidades profissionais e financeiras chegando para vocês. Então, durante esse mês de abril, quando a gente leva essa energia para o plano concreto, a gente pode estar falando de uma nova oportunidade de trabalho, a gente pode estar falando de uma nova parceria profissional, a gente pode estar falando de um novo investimento, a gente pode estar falando de um aumento de salário. Por quê? Porque essa é a energia de um novo movimento financeiro. Então, tenham clareza de que abril vai ser um mês para vocês em que vocês vão olhar, talvez lá no final do ano, ou talvez até ali no segundo semestre mesmo, e vocês vão falar, abril foi um mês importante pro meu ano, porque abril começaram a acontecer algumas coisas importantes pra mim. Abril teve o pontapé inicial de coisas que eu estou fazendo até hoje, de coisas que eu estou vivendo até hoje. Então esperem movimentos importantes, não são movimentos grandiosos, não são movimentos intensos no mês de abril, mas são movimentos importantes. E são movimentos que tendem a ter uma continuidade. São movimentos que eles vão começar aqui agora em abril, mas não necessariamente eles vão se encerrar em abril. São movimentos que tendem a continuar acontecendo até lá no segundo semestre de 2026 mesmo, certo? E por último, aqui na abertura inicial de vocês, quando eu pergunto da principal previsão, vem o 5 de paus. O 5 de paus, ele traz uma energia muito forte de conflitos, né? De brigas mesmo. Tanto é que tem 2 pessoas aqui, ó, cada uma com um bastão, realmente brigando aqui. Tem uma torcida lá atrás, mas tem essa coisa da rivalidade, tem essa coisa da briga, tem essa coisa dos conflitos mesmo. Aqui, mais uma vez, nós temos 2 cenários. Quando a gente leva isso pro emocional, quando a gente leva isso pro campo emocional e mental, a gente tá falando principalmente dessa dualidade aqui que abriu o jogo de vocês, né? Então a gente tem um emocional aflorado, uma cabeça pensando muito, e isso traz um conflito interno gigantesco, do não necessariamente eu estou fazendo o que eu estou pensando, não necessariamente eu estou alinhada com o que está acontecendo. Então traz um conflito interno. E quando a gente olha para o plano concreto, a gente está falando realmente de discussões, a gente está falando realmente de brigas, de conflitos, de bate-boca. O que é muito importante a gente entender como 5 de paus? Que esses conflitos, que essas brigas, que essas discussões que esse arcano traz, são discussões de coisas que precisam ser resolvidas, de coisas que talvez por mais desgastantes que elas sejam agora, para que na hora que esse conflito se encerrar, para na hora que isso se acabar, vocês olhem e falem, cara, foi uma situação difícil,
foi uma situação que me desgastou, mas eu saí vitoriosa disso, no sentido de isso está resolvido. No sentido de eu coloquei energia, muita energia pra resolver, só que agora eu também não preciso mais colocar energia nenhuma, porque agora isso está resolvido. Entende? Então, é uma energia de conflito, mas é um conflito que vem pra resolução das coisas de vocês. E agora a gente vai pra energia profissional do signo de Câncer no mês de abril. Tem uma energia muito bonita profissionalmente pra vocês, de muita realização, de muita satisfação interna, na verdade, né? De muita satisfação pessoal, na verdade. Muitas vezes, quando a gente olha pro trabalho, a gente pensa que o trabalho é somente sobre ganhar dinheiro, somente sobre investir a nossa energia, somente sobre ser efetivo, ser eficiente, somente sobre resolver coisas. E a gente se esquece que o nosso trabalho, ele tá presente na maior parte do nosso dia. Quem trabalha fora, por exemplo, passa muito mais tempo no trabalho do que na própria casa. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que boa parte do dia de vocês não estão em casa, vocês estão no trabalho, com as pessoas que trabalham com vocês, lidando com os clientes de vocês, lidando com os colegas de trabalho de vocês. E muitas vezes a gente se esquece que além de dinheiro, que além de pagar as contas que a gente precisa pagar, a gente também precisa ter uma satisfação emocional no que a gente faz. Que a gente também precisa ter uma realização pessoal no que a gente faz. E o mês de abril vem trazendo muito fortemente para os cancerianos essa energia de viver essa satisfação emocional, de viver essa realização emocional, né? A gente tem o 6 de copas, que traz esse cuidado com as coisas que a gente tá fazendo, que traz esse cuidado com os processos que a gente tá fazendo, porque a gente quer que as coisas saiam redondinhas, porque a gente quer que o outro saia satisfeito, porque a gente quer que o outro saia realizado. A gente tem a Rainha de Copas, que é essa mulher super afetiva, que é essa mulher super cuidadosa e que é essa mulher que realmente se preocupa com o que ela tá sentindo. A Rainha de Copas, se ela não estiver feliz, se ela não estiver realizada emocionalmente, ela não vai ficar num trabalho, ela não vai fazer aquilo com apreço, ela não vai fazer aquilo de uma maneira que saia legal, que saia bom. E por último, mas não menos importante, a gente tem o 4 de espadas, que fala sobre um momento de descanso. Então, abril vai trazer pra vocês a necessidade de um descanso mental, no sentido de eu não posso fazer as coisas no automático. É o meu trabalho, sim, eu preciso pagar as minhas contas, sim, eu preciso realizar X, Y processos, sim. Só que eu também preciso entender que aqui é onde eu passo a maior parte do meu tempo e eu preciso entender que eu não posso ficar doente com o meu trabalho. Eu preciso entender que eu preciso ter realização profissional com o meu trabalho. Eu preciso entender que eu preciso ter satisfação pessoal com o meu trabalho. E isso vai vir de maneira muito forte para vocês, cancerianos, nesse mês de abril. Outra coisa importante que essa regência aqui traz. Vocês podem se ver um pouco mais cuidadosos com as pessoas à sua volta. Então vocês podem se ver um pouco mais preocupados com aquele colega de trabalho, vocês podem se ver um pouco mais atentos àquela outra colega de trabalho, no sentido de se essa pessoa precisa de mim, eu vou ajudar. Se essa pessoa precisa que eu cubra um horário, eu vou ajudar. Se essa pessoa precisa aprender algo de novo, eu vou ter a paciência de mostrar. Se esse cliente precisa de um pouco mais de atenção, eu vou dar essa atenção necessária para ele. Então, o tarot fala que profissionalmente e em toda a realização profissional de vocês, em todos os processos profissionais de vocês, independente se são com os colegas de trabalho, independente se é pessoal ou se é com os seus clientes, por exemplo, vocês estarão com essa energia mais sensível, vocês estarão com essa energia mais cuidadosa, com esse olhar para o próximo um pouco mais acentuado, certo? O que é importante aqui que a gente não se esqueça? É claro que é importante que a gente tenha atenção com o outro, é claro que é importante que a gente se preocupe com o outro, mas a gente não pode esquecer das nossas próprias prioridades. A gente não pode se esquecer das nossas próprias coisas. Então, eu cuido do outro, eu ajudo o outro, eu ensino o outro, sim, porém eu não posso deixar de fazer o meu trabalho pra fazer isso pelo outro. Eu não posso bagunçar as minhas coisas pra ajudar o outro. Eu não posso abrir mão do meu descanso pra que o outro descanse também. Entende? Então é tomar cuidado para que você não coloque o outro, para que o seu cuidado com o outro não ultrapasse os seus próprios limites, para que você não coloque o outro à sua frente, certo? E agora a gente vai para o campo financeiro de vocês no mês de abril. Tarô, as tendências financeiras para o mês de abril, para os cancerianos. Temos sucesso, temos realização. Olha só, o 6 de paus aqui todo orgulhoso das vitórias dele, das batalhas vencidas dele.
podem esperar um mês de abril de muita realização, podem esperar um mês de abril onde realmente vocês conseguirão fazer as coisas de vocês. Não vejo bagunça de dinheiro aqui, não vejo falta de dinheiro. Muito pelo contrário, né? O 3 de ouros aqui, ele vem trazendo esse momento realmente de construção de dinheiro. De construção de dinheiro no sentido de, eu não tô gastando meu dinheiro à toa, sabe? Eu não tô rasgando meu dinheiro. Eu sei pra onde é que tá indo o meu dinheiro, o que é que eu tô fazendo com o meu dinheiro, como é que as coisas estão acontecendo com o meu dinheiro. Então eu tenho clareza do porquê que eu tô trabalhando e onde é que esse dinheiro tá indo. Vejo um mês super positivo pra vocês. A única coisa que o tarot traz aqui de atenção é sobre possíveis decisões financeiras que vocês tenham que tomar, tá? O Arcano dos Apaixonados, ele fala muito fortemente pra gente sobre posicionamento. Como é que a gente se posiciona diante de algumas situações e como é que a gente se posiciona para tomar as decisões que a gente precisa tomar. Quando a gente leva esse arcano pro campo financeiro, a gente entende, primeiramente, que talvez a gente tenha que abrir mão de algumas coisas, no sentido de escolher. Eu quero muito fazer X e Y, mas eu entendo que nesse mês de abril eu tenho que fazer só X. E também ter consciência de que algumas coisas são mais difíceis, no sentido de eu preciso me posicionar em relação ao outro. Então, por mim, seria muito fácil eu falar não pra X, eu não comprar X. Mas talvez em relação ao outro seja mais difícil. É mais difícil eu falar não pro outro. É mais difícil eu me posicionar em relação ao outro. E o Arcano dos Apaixonados, ele traz justamente esse aconselhamento, da gente ter clareza de como a gente se posiciona, não somente em relação a nós mesmos e a nossa vontade, ao que a gente quer fazer, mas também em relação ao outro, mas também em relação ao que o outro quer que a gente faça e o nível de controle que aquela outra pessoa tem sobre a gente. Não de uma maneira negativa, não em sentido de manipulação, mas em sentido de os cancerianos se preocuparem tanto com o outro e se preocuparem tanto em fazer em deixar o outro feliz, em deixar o outro realizado, principalmente quando a gente fala de família, que ele abre mão das próprias coisas, que ele abre mão das próprias decisões, que ele abre mão dos próprios posicionamentos. Tanto é que aqui, ó, nesse meu deck, a gente tem uma pessoa com outras duas pessoas aqui, cada uma para um lado, tá vendo? E ele tem que escolher, né, pra onde é que ele vai, qual decisão ele vai tomar, qual caminho ele vai seguir. Então é importante que vocês tenham essa consciência durante o mês de abril de vocês financeiramente, certo? Agora nós vamos para as tendências amorosas de quem tem um relacionamento. Então, tarô, para os cancerianos que estão comprometidos, quais são as tendências para o relacionamento deles nesse mês de abril? Bom, as tendências estão positivas. Eu acredito que mesmo que vocês tenham dificuldade na relação de vocês, né? Vocês são pessoas que têm um apreço realmente pela estrutura relacionamento, que têm um apreço realmente pela relação, pela família, né? Então são pessoas que buscam realmente essa estabilidade, são pessoas que buscam realmente fortalecer a relação, e por mais que existam dificuldades, a prioridade aqui é fazer com que as coisas fiquem bem. Então aqui no mês de abril de vocês, eu vejo tendências muito positivas, né? Nós temos o 4 de paus aqui com o 10 de ouros. São duas cartas que falam muito fortemente sobre estabilidade, sobre construção, sobre realização, sobre comemorações, né? O 4 de paus, ele traz muito forte essa energia de comemorar coisas que estão acontecendo, de comemorar feitos, de comemorar realizações de fato. Então tem uma energia muito positiva pra vocês, de vocês olharem pra relação de vocês e realmente falarem, isso aqui tá fazendo sentido, né? Eu não tô num relacionamento por estar, eu não tô mantendo um namoro, um casamento por somente manter, eu não tô arrastando isso com a barriga, não. Eu realmente estou fazendo por onde para que essa relação se mantenha. Eu realmente tenho apreço por essa estrutura de relacionamento. Eu realmente tenho apreço por essa relação. Então isso fica muito evidente aqui no mês de abril pra vocês, tá? E pode ser também que nesse mês de abril vocês olhem um pouco mais pra vocês dentro dessa relação enquanto parte de uma construção financeira. Então, se por exemplo, você namora, talvez você olhe pro seu relacionamento e fale, o que é que a gente tá fazendo junto financeiramente? No sentido de, o que é que a gente tá construindo, né? Se vocês estão noivando, vocês vão ter esse olhar mais atento. Então, Mari, eu sou noiva, eu já conversei sobre a estrutura financeira que a gente vai ter, sobre a dinâmica financeira que a gente vai ter, como é que vai ser, quem vai pagar o quê. Já teve esse olhar, já teve essa conversa? Assim como se você for casado, se você for casada, por exemplo, é um mês em que você pode olhar para a estrutura financeira de vocês e falar,
O que é que a gente pode expandir? O que é que a gente pode crescer? Talvez a gente tenha a estabilidade já, talvez a gente já esteja construindo coisas, mas como que a gente pode expandir? Como que esse alicerce pode fazer com que a gente suba mais degraus? Então tem esse olhar financeiro para dentro da relação de vocês muito forte também, tá? E o tarot fala que é um mês também de muita comunicação para a relação de vocês, né? O Ás de Espadas traz essa regência do elemento ar muito forte e é essa regência de análise mesmo, é essa regência do o que é que a gente tá fazendo, o porquê que é que a gente tá fazendo, para onde é que a gente quer ir, porque a gente tem a estrutura, a gente tem a relação ela tá aqui, ela tá estabilizada, tá acontecendo, mas qual é esse próximo passo? A gente tá mantendo essa relação pra quê? Pra ir pra onde? Então o tarô deixa muito claro que vai ser um mês de muita conversa, que vai ser um mês de muita comunicação, que vai ser um mês de muitos esclarecimentos entre vocês, mas não de uma maneira negativa, não para trazer problema, mas sim para estarem cada vez mais alinhados, para estarem cada vez mais conectados, para estarem cada vez trabalhando, colocando energia, realmente buscando um bem em comum, buscando um propósito comum, certo? Então é uma energia extremamente positiva para vocês. E aproveitem, né? Aproveitem essa energia. Agora vamos lá, tarô, pros solteiros, pros cancerianos solteiros, o que eles podem esperar nesse mês de abril. Bom, temos muita conversa, mas não necessariamente temos um envolvimento aqui, tá? Até mesmo porque o eremita abriu a resposta de vocês, né? O eremita é esse homem solitário, quietinho, antissocial. Ele até vai nas festas, assim, mas ele prefere ficar num cantinho, sabe? E a gente tem a Rainha de Paus aqui com o Pajem de Espadas. Então, o que eu vou falar pra vocês, solteiros de Câncer? É um mês onde vocês vão estar explorando opções, vão estar explorando oportunidades. O tarot fala que vocês estarão numa energia de querer fazer algumas coisas. Vejo principalmente aqui uma certa necessidade de contato físico. Pode ser que vocês estejam com o fogo mais forte aí, principalmente por essa regência aqui da Rainha de Paus. Porém, é aquele fogo que fui, te encontrei, a gente ficou e eu fui embora pra minha casa dormir sozinha, sabe? Então eu tô sentindo falta de um contato físico, porque o elemento fogo, ele traz essa coisa do contato físico mesmo, né? O elemento fogo traz essa coisa da conexão física, do fogo, do sexual, realmente. Porém, quando a gente olha o eremita, a gente tem essa introspecção. Então, a gente vai entender que vocês estarão conversando, vocês estarão analisando as oportunidades, vocês até ficarão com alguém, né? Até vai ter uma conversa ali, até vai ter uma interação, inclusive encontros físicos, encontros presenciais, porém não a nível de olhar para uma relação, porém não a nível de querer um envolvimento mais sério. Vejo vocês, apesar de não fazer muito a linha de vocês, vejo uma questão um pouco mais casual aqui para vocês que estão solteiros, tá? É como se no mês de abril vocês estivessem mais preocupados com as coisas que estão acontecendo com vocês mesmos, né? E a gente vê isso lá quando a gente abriu o jogo de vocês com os pajens, das coisas que estão iniciando, dos novos processos, do olhar pra dentro, desse tsunami emocional que tá acontecendo aqui, mas vocês analisando tudo isso. Então é como se vocês estivessem muito mais preocupados com o que tá acontecendo aí dentro e com o que tá acontecendo também de uma maneira mais concreta na vida de vocês. Então novas oportunidades, novas questões profissionais, etc e tal, do que necessariamente com uma relação. Não que vocês não se preocupem com a família, né? Conformar uma família, vocês se preocupam, mas é uma energia muito forte de eu preciso cuidar de mim, até mesmo porque quando a gente falou lá no começo do jogo que vocês poderiam ter passado por algumas coisas e talvez aquele pajem de copas vinha com a reconexão emocional de vocês mesmos, aqui a gente entende que essa segurança ainda tá voltando. A gente entende que esse recomeçar ainda tá acontecendo. Então não é uma coisa do conheci uma pessoa e vou pular de cabeça. Até mesmo porque eu tô entendendo de novo o que tá acontecendo dentro de mim emocionalmente. Entendem? Então não esperem um super relacionamento, não esperem super acontecimentos na vida emocional, afetiva de vocês, porque vão ter algumas coisas aqui, mas vejo vocês analisando muito e vocês em uma onda um pouco mais casual. Certo? E por último, mas não menos importante, o conselho para esse período de abril para os cancerianos, cara. Bom,
é um período de vocês entenderem que o pior já passou. O 10 de espadas aqui, ele tá derrotado, né? Não tem outra palavra pro 10 de espadas. Ele tá realmente exaurido, ele tá realmente cansado, ele perdeu essa batalha. Porém, a gente olha aqui e tem esse sol nascendo, né? A aurora tá chegando ali com ele. Então, é essa canseira, essa batalha perdida, mas é também o tudo de ruim que tinha pra acontecer já aconteceu. Então, vai ser um mês em que vocês vão sentir que vocês realmente passaram por muitas coisas, principalmente quando a gente olha pro começo de 2026 até aqui ao mês de abril, tá? Então vocês vão olhar pra trás e vocês vão ter essa percepção do, putz, aconteceu muita coisa e foi muita coisa que me baqueou, foi muita coisa que me derrubou, independente da área. Só que o tarot fala que no mês de abril é o encerramento dessas lutas, é o encerramento dessas batalhas. Então, olha, foi tudo muito difícil, porém, chegou ao final. E agora você pode comemorar e ter esperança de novo, né? Você pode comemorar e você pode se reerguer. Então, vocês veem, né? O fim da batalha, depois vem as comemorações e a esperança de novo, que é o... Agora eu posso respirar de novo, porque por mais que a coisa tenha sido difícil, por mais que a coisa tenha sido caótica, acabou. Então, eu posso comemorar. Talvez não tenha sido tudo exatamente do jeito que eu gostaria, talvez não tenha sido tudo redondinho, mas acabou e eu posso ter esperança de novo. Eu posso voltar a me reconectar emocionalmente comigo mesma e também com as coisas que eu quero viver de novo. E vocês veem como as coisas se encaixam, né? Porque quando a gente abriu o jogo de vocês, veio lá o Pajem de Copas, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Veio lá o Pajem de Copas falando justamente desse momento de reconexão emocional. De vocês terem essa clareza de, talvez agora eu tô conseguindo olhar pra dentro de novo. Eu tô conseguindo olhar pras minhas emoções de novo, né? Um plano concreto de vocês. E quando a gente chega no conselho de vocês, na última carta a gente tem a estrela, que é justamente o respiro de novo. Que é justamente vocês se conectarem com a fé de vocês de novo, num sentido de ter esperança. Fé num sentido de, eu sei que isso vai melhorar. Fé num sentido de, eu sei que eu posso acreditar de novo. Então, é um mês muito positivo pra vocês e é um mês realmente que algumas coisas importantes estarão acontecendo. Abril vai ser um mês em que vocês vão olhar lá na frente, que vocês vão falar coisas importantes aconteceram pra mim durante o mês de abril, né? Porque tem o encerramento de alguns ciclos e junto com esse encerramento tem também o recomeço de algumas outras coisas, principalmente emocionais. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Posso parecer repetitiva, mas não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de comentar aqui pra mim o dia do seu signo, se você tem o Sol, o Ascendente ou a Lua em Câncer, pra gente se conhecer um pouquinho mais. E até o mês que vem.